pessoal! O tema da aula de hoje vai ser um tapete feito com o Barroco Decore Luxo. O principal diferencial desse fio para os demais fios parecidos com esses existentes no mercado é que esse, ele possui fibras bem alongadas, praticamente 2 centímetros quase de fibra. Ele dá um efeito todo charmoso, todo especial no trabalho. E outro detalhe, ele é composto por 5 fios de algodão, são ao todo 5 fiozinhos de algodão e mais esse fiozinho aqui que tem as fibras daí, né? Essas franjinhas aqui, tá? Ele é bem gostoso de trabalhar, é bem fácil de trabalhar com ele, tá? E hoje a gente vai aprender a fazer um tapetinho com ele. Eu trabalhando com ele, a gente não consegue ver direito na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma amostra feita com o Barroco natural e vou falando para vocês em qual parte vocês devem usar o luxo e qual parte vocês utilizam as outras cores daí. Vamos para a aula? Iniciem o trabalho de vocês com um total de 32 correntinhas. Lembrando que como aqui eu estou fazendo só uma amostra, estou usando o Barroco natural e eu vou fazer ela um pouquinho menor. Vocês iniciem o trabalho de vocês já com o Barroco Decore Luxo, fazendo um total de 32 correntinhas. Feitas as 32 correntinhas, façam mais 4. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E já voltem preenchendo aqui com 32 pontos altos. Aqui, antes da gente dar sequência, deixa eu explicar para vocês isso em relação ao meu ponto alto. Eu costumo fazer o ponto alto alongado. O que é? Você dá uma laçada na agulha, puxa e eu tiro da agulha 3 vezes, 1, 2, 3 vezes, tá? No ponto alto normal, você tira só 2 vezes, mas vocês podem fazer o ponto alto normal sem problemas, que o efeito do trabalho é o mesmo, tá? Eu gosto de trabalhar assim, então eu vou continuar trabalhando dessa forma, mas vocês podem fazer o ponto alto normal sem problema nenhum, tá? Voltem preenchendo com pontos altos até ter um total de 32 pontos altos. Voltando aqui, preenchendo essa correntinha que a gente fez para começar. Feitos os 32 pontos altos, no caso de vocês e no meu caso aqui 9, eu aqui desse lado eu já deixei uma alcinha para eu trabalhar a lateral do tapete, que vai ser oval. Agora eu vou fazer uma alcinha para trabalhar aqui do outro lado. Novamente faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou fechar ele com ponto baixíssimo lá na primeira correntinha que a gente fez. E subo com 3 correntinhas. Essa aqui é a parte central do nosso trabalho, a gente vai trabalhar em volta dele agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro dessa mesma correntinha aqui onde eu fechei o ponto, eu já entro com um ponto alto. E eu volto aqui, eu sigo preenchendo em cima, no caso aqui embaixo de cada ponto alto, com mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhar até o fim aqui e eu vou ter um total de 32 pontos altos até chegar aqui. Eu vou fazer os meus pontos aqui e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final, fiz a quantidade de pontos altos necessários para preencher aqui. No caso de vocês, são 32 pontos altos. E agora, eu entro dentro desse anelzinho que eu deixei aqui com mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E, novamente, cheguei aqui nos pontos altos que a gente fez da base. Aqui eu vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto até o final da minha carreira aqui. Lembrando que são 32 pontos altos. Terminei aqui de novo a carreira, cheguei na alcinha que eu deixei do outro lado pra gente fazer os pontos altos de aumentos aqui. Novamente aqui eu vou trabalhar com 8 pontos altos, com um detalhe.
Essas 3 correntinhas que a gente fez para subir aqui, já valem como um ponto alto, um desses aqui. Então, eu vou trabalhar só com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E fecho lá na terceira correntinha que eu fiz para subir. A partir de agora, essa parte central aqui, ó, essa partezinha do centro aqui, vai ser igual, a gente só vai repetir ponto sobre ponto. Os aumentos de uma carreira para outra a gente vai fazer aqui nessa lateral e aqui nessa lateral. Então, eu vou me ater mais a essa explicação. Então, agora eu subo com 3 correntinhas, faço os meus pontos e eu volto aqui só para mostrar os aumentos para vocês. Cheguei aqui na minha lateral, nos 8 pontos altos que eu fiz aqui, para iniciar a parte oval do trabalho. E em cima deles, agora nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto da base. Cada um desses 8 pontos altos que eu fiz nessa alcinha inicial aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Quando eu chegar no final deles, eu vou ter um total de 16, se é 2 pontos altos em cada ponto alto da base. Então, eu vou ter agora no cantinho um total de 16 pontos altos. Aí, eu faço isso, 2 pontos altos em cada ponto da base. Aqui, onde tem os meus 32 pontos, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui nesse canto a mesma coisa, são 2 pontos altos em cima de cada ponto da base. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, só pra gente finalizar junto. Nós fizemos aqui 7 pontos altos e mais essas 3 correntinhas aqui para subir, que contam como 8º ponto alto, que caberia dentro dessa alcinha aqui que a gente fez para fazer a lateral e fazer os aumentos. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei 2 pontos altos em cada ponto alto da base. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos altos. 15 com as 3 correntinhas, então falta um ponto alto para eu ter um total de 16. Aonde eu vou fazer esse ponto alto? Aqui, ó, nesse ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira anterior. Eu faço mais um ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou seguir a mesma lógica aqui, pelos 32 pontos altos, e já volto para mostrar para vocês como que a gente faz daí os aumentos dessa terceira carreira. Fiz aqui os pontos, né? No meu caso, 9, no caso de vocês, 32. Agora eu vou ensinar para vocês a lógica de aumentos que a gente vai ter. A gente vai seguir essa mesma lógica de aumento durante todo o nosso trabalho, tá? Nós começamos com 8 pontos altos, depois fomos para 16, ou seja, a gente dobrou. A partir de agora, em cada carreira, a gente vai aumentar em cada lateral 8 pontos altos, ou seja, nós vamos ter 8 aumentos desse lado e 8 aumentos deste lado. De que forma que a gente vai fazer na próxima carreira aqui, ó? Seguindo, ó, eu já cheguei aqui, ó, estão vendo? Os 2 pontos altos da carreira anterior que eu fiz. No primeiro, eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu faço 2 pontos altos juntos. No próximo, novamente, ó, no primeiro ponto dos 2 que eu fiz juntos, eu faço um só. Então, um sozinho e 2 no mesmo ponto. Novamente, um ponto sozinho e 2 pontos em cima do mesmo ponto alto da base. Um sozinho e mais 2 aqui. Sempre no segundo ponto alto aqui, eu faço os aumentos. Vou fazer 2 pontos altos, tá?
E assim eu sigo até eu ter um total de 8 aumentos desse lado. Faço os 32 pontos altos aqui e sigo a mesma lógica de aumentos aqui do outro lado. Eu vou terminar a carreira e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, e de novo. Eu terminei aqui, né? Fiz 2 pontos altos juntos e depois um ponto alto sozinho. E como esse aqui, no caso, são os 2 pontos altos da carreira anterior, eu teria que terminar aqui no segundo com 2 pontos altos juntos. Então, novamente, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto baixíssimo que a gente fez na carreira anterior para fechar ela. Essa lógica a gente vai seguir em todas as outras carreiras, tá? Sempre vai ser assim. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, de novo, já fizemos 3 carreiras. Então, de novo, vou fazer até chegar aqui e eu vou ensinar a lógica de aumentos dessa próxima carreira aqui para você. A partir dessa próxima carreira aqui, vocês não precisam se ater muito ao detalhe de contar se aqui tem ao todo certinho 32 pontos, tá? Atenham-se mais a localizar aonde que foi feito o primeiro aumento, ó, da carreira anterior, ó. Estão vendo aqui? Tá? Esse aqui é o primeiro aumento que foi feito na carreira anterior. Então, eu vou chegar até ele. Dentro do primeiro ponto alto desse aumento, eu faço um ponto alto sozinho. No segundo ponto alto desse aumento, eu vou fazer o primeiro aumento dessa nossa quarta carreira agora. Faço 2 pontos altos juntos. Agora eu faço um ponto alto, 2 pontos altos sozinhos, ó. Ponto alto sobre ponto alto da base, ó. Cheguei aqui de novo, ó, no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Fazer mais um aumento. 1, 2 no mesmo lugar. Na carreira anterior, a gente fazia um ponto alto sozinho, 2 juntos. Nessa carreira aqui, a gente está fazendo 2 pontos altos sozinhos e 2 juntos. Na próxima carreira, vai aumentar. Aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos sozinhos, tá? Essa é a lógica de aumento que a gente vai utilizar por todo o nosso trabalho. Só seguindo aqui. Então, 2 pontos altos sozinhos, ponto alto sobre ponto alto da base e 2 pontos altos juntos. Lembrando que a gente vai ter que ter 8 aumentos desse lado e mais 8 aumentos desse lado. Entenderam aqui? Então, é só seguir a mesma lógica de aumentos até o final dessa carreira, lembrando que é dos dois lados. Aqui nessa parte vocês não precisam fazer aumentos, tá? E é só seguir. Vou fazer mais um pedacinho aqui para reforçar bem. Então, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinhos. Chegou aqui no aumento, ó, no segundo ponto, mais 1, 2 no mesmo lugar. E nessa lógica eu sigo até contornar toda a minha carreira, tá? Eu vou terminar essa daqui e já volto pra gente continuar. Terminei aqui a minha quarta carreira, ó. Só para reforçar, a gente termina com um ponto alto aqui esse ponto baixo da carreira anterior e pronto. Nessa primeira etapa aqui, eu vou precisar de 4 carreiras só, tá? Então, é só fechar aqui o ponto e arrematar o fio, tá? E tá feita a nossa base com o Decore Luxo. Só para reforçar, para conferir, nessa fase é interessante vocês conferirem para que a sequência dê certo, tá? Nessa parte aqui, nessa lateral aqui, eu vou conferir se eu fiz os 8 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. E do outro lado aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo aqui junto com as 3 correntinhas que a gente fez para subir. Aí é só arrematar o fio e encerrar. Eu já tenho feito aqui, ó, a minha parte com Barroco Decore Luxo, tá?
Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo onde eu coloquei o dedinho aqui, ó? É aquela parte das 4 correntinhas em que a gente fez as bases pra lateral. Então, essa aqui é a minha carreira do meio, tá? Então, eu trabalhei, ó, essa carreira do meio, eu trabalhei por 1, 2, 3, 4 carreiras. Não sei se dá pra enxergar muito bem aí, ó. Ó, aqui é a carreira do meio, 1, 2, 3, 4 carreiras. Esse daqui é o lado direito, ó. Reparem que ele fica um tanto peludinho, fica bacana, já fica bonito. Só que olha o avesso como que fica, ó. O avesso fica muito mais peludinho, ó. Ó, eu mostrando ele de ladinho, a diferença entre o lado direito e o lado avesso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa parte aqui do avesso agora fique pra cima, tá? A gente vai, ou seja, a gente trabalhou desse lado. Terminamos a carreira central mais as 4 carreiras com Barroco Decor e Luxo. Agora a gente vai seguir com o Barroco Max Color, só que trabalhando do outro lado, tá bom? Eu prendi o meu fio verde aqui, ó, bem aonde eu terminei com o fio, com o Barroco Decor e Luxo, tá? Terminei ele aqui e amarrei junto em cima do mesmo pontinho onde eu terminei ele. O que vocês têm que prestar atenção agora? Olha só. Antes nós trabalhávamos primeiro os 32 pontos e depois os aumentos. Como agora a gente está usando o Decor e Luxo do avesso, a gente vai trabalhar ao contrário. Então, a gente já chega aqui na questão dos aumentos. Então, eu vou começar aqui. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E vou entrar com um ponto alto aqui do lado já. Agora, eu vou ter que prestar, como vai ser mais difícil para a gente localizar onde estão os 2 pontos altos juntos, a gente vai seguir a seguinte lógica, ó. Aqui, ó, na amostrinha que eu fiz, reparem, ó, eu tenho aqui um aumento e aqui outro aumento, ó. Entre esses 2 aumentos, eu fiz 2 pontos altos sozinhos. Então, na carreira seguinte, eu vou fazer 3 pontos altos. Como um desses aumentos aqui vai terminar junto com esse pontinho aqui, então eu conto a partir do segundo ponto, ó. Então, já fiz um ponto alto. Então, eu conto 2 pontos altos sozinhos. Terceiro ponto alto sozinho, que eu digo em cima do ponto da base. No quarto aqui agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Então, eu trabalho um ponto alto e 2 dentro do mesmo ponto da base. Estão vendo? Aqui tá o nosso primeiro aumento. Sigo aqui com 1, 2, 3 pontos altos. Aqui o fio decor ele pode enrolar um pouquinho no Barroco Max Color, mas não tem problema, tá? Pode deixar assim mesmo. Então, trabalhei 3 sozinhos, o quarto eu vou trabalhar 2 juntos, que é o nosso aumento. Então, 1, 2. E reparem que o fio, tanto o que sobrou do decore quanto do verde, eu já escondi aqui por baixo, ó. Aqui no meio. Aí, vou continuar aqui. Então, 1, 2, 3. E no quarto, eu faço 2 pontos altos juntos. Lembrando aqui, ó, que a princípio nessa lateral aqui, ó, eu vou trabalhar 7 aumentos, porque o 8º aumento vai estar aqui junto com o pontinho que a gente fez para começar, tá? Então, trabalha os aumentos aqui, trabalha toda a lateral dele e os aumentos aqui do outro lado. E todos os aumentos aqui. Aqui no primeiro ponto é um pouquinho mais difícil, você tem que localizar o primeiro aumento que a gente fez aqui, que vai aparecer, para daí seguir aquela lógica de aumentos, tá? Mas é do mesmo jeito da carreira anterior.
Fiz aqui, ó, a minha carreira verde já. Só tô voltando aqui para reforçar os aumentos, ó. Aqui a gente fez 7 aumentos, lembrando que o 8º aumento é aqui na finalização, tá? Para você poder localizar aqui do outro lado o ponto certinho, para você continuar o seu trabalho, basta você contar desse último aumento que nós fizemos aqui, ó. Estão vendo ele aí? Daqui até chegar no outro, faça 35 pontos altos. E daí é só começar a trabalhar com 2 pontos altos juntos, tá? Aí faz os 8 aumentos aqui dessa lateral e mais 35 pontos altos. E aqui, para fechar ele, ó, para arrematar, para fazer o arremate da carreira, ó, eu vou ensinar uma forma um pouquinho diferente, ó. Estão vendo que eu só fechei ele, não fiz nenhuma correntinha, nenhum ponto baixíssimo, nada? A gente vai fechar ele aqui assim, ó. Em cima do primeiro ponto alto que a gente fez, não das 3 correntinhas, do ponto alto, ó. Eu introduzo uma agulha um pouco mais fina do que a que eu tô usando para trabalhar e puxo o meu fio de trás para frente. Aí eu ajusto ele aqui, ó, até que a lateralzinha dele fique mais ou menos, fique do tamanho de uma desses pontos aqui, ó. Agora eu venho no último ponto alto que eu fiz, ó, e introduzo a agulha por dentro desses 2 pontos aqui, de baixo para cima, e puxo o meu fio para baixo. Aí é só ajustar, ó. Tá vendo? Ele fica perfeitinho. Você não enxerga que é ali que foi feita a emenda. Aí é só esconder ele. Escondo ele para trás aqui. Aí eu vou passando ele aqui tipo em zigue-zague em volta do que eu trabalhei, ó. E o que sobrou, eu escondo por baixo dos pontos altos que eu fiz aqui na carreira. Só esconder. Esse acabamento pode ser feito em todas as carreiras, tá? Eu mostrei aqui agora e nas outras vocês podem usar o mesmo esquema de acabamento, tá certo? Vamos agora para nossa carreira com o fio amarelo. Eu já amarrei o meu fio aqui, em cima daquele acabamento que a gente fez, ó. Em cima das 3 correntinhas que a gente fez para subir aqui no verde, para seguir a mesma lógica. Entro aqui e subo com 3 correntinhas. E já vou entrando com pontos altos nos próximos. Qual que é a lógica de aumento que a gente vai seguir aqui? Na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos altos sozinhos e daí um aumento. Lembrando que o aumento a gente vai fazer junto com essas 3 correntinhas. Então, se na carreira anterior eu fiz 3 pontos altos, agora eu vou fazer 4. Aqui no caso eu já fiz 2. Vou fazer mais 2. 3. 4. Pontos altos sozinhos. No quinto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos em cima do mesmo ponto da base. Novamente, eu faço 4 pontos altos sozinhos. 1, 2, aqui eu já tô escondendo o fiozinho, né, que eu fiz do começo. 3 e 4. No quinto, eu faço 2 pontos altos juntos. E assim eu sigo toda a carreira, fazendo ela do mesmo jeito que eu fiz a carreira anterior. Faço aqui 7 aumentos, porque o 8º vai ser feito aqui junto com a finalização, sigo os pontos e ali no outro lado aqui, a mesma coisa, fazendo 8 aumentos, seguindo a mesma lógica da carreira anterior. Agora aqui no verde fica mais fácil de você visualizar onde que foram feitos os aumentos. Aí é só seguir a mesma lógica. Terminei minha carreira amarela, já arrematei o fio e agora vamos para a carreira com o fio mescla rosa. Nessa carreira aqui agora, a gente vai fazer as flores, tá? Que vão dar um charme todo especial para esse tapete. Então, eu já fiz aqui 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Venho aqui no próximo e faço mais um ponto alto. Faço 1,
duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Agora, vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. E dentro desse ponto alto que a gente fez aqui, ó, eu vou começar a trabalhar as pétalas. Vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Mais uma, duas correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas e mais 3 pontos altos em cima do mesmo ponto alto da base ali que a gente fez. Então, 1, 2, 3. Faço uma, duas correntinhas, ó. Já formei duas pétalas da minha flor. Agora eu viro a minha peça, ó, vou virando ela e aqui, ó, no meio desses 2 pontos altos juntos que a gente fez aqui, eu entro com um ponto baixo. Mais uma, duas correntinhas e eu vou seguir virando. Desse outro ponto alto que nós fizemos aqui, ó, eu volto fazendo mais duas pétalas. Faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, mais uma, duas correntinhas, um ponto baixo ali na base, puxo um pouquinho os fiozinhos ali para ajustar, né? Mais uma, duas correntinhas e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas e mais um ponto baixo. Agora, o ponto baixo dentro dessas duas correntinhas de espaçamento que nós fizemos lá. Mais uma, duas correntinhas e dentro desse mesmo espaçamento mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas e fecho aqui com um ponto baixo. E esse ponto baixo agora eu pego ele junto com a primeira correntinha que nós fizemos para subir lá. E o ponto aqui ficou um pouco apertadinho e daí eu fecho e faço uma correntinha. Deixa eu virar aqui e ajustar, ó. De cara ela não vai ficar muito bem ajustadinha, mas depois que você passar a ferro ela fica melhor, ó. Tá feita a nossa primeira florzinha. Nessa carreira aqui a gente não vai fazer nenhum aumento aqui na base, tá? Então aqui, já venho logo na sequência, seguindo aqui ponto sobre ponto e faço um ponto alto. E sigo com mais 6, eu vou ter um total de 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? Esses 7 pontos altos são de espaço entre uma flor e outra. Agora, faço mais um. No 8º ponto alto, aqui, a gente já começa a trabalhar outra florzinha. Faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas,
3 correntinhas e pontos altos aqui, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui embaixo, formando a primeira pétala. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. Vou virando aqui o meu trabalho, eu faço um giro de 360 graus na peça, enquanto eu vou fazendo cada florzinha, ó. E prendo ela aqui entre os 2 pontos altos que nós fizemos na base lá. Um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas e novamente eu vou subir com mais 2 pétalas aqui nesse ponto alto. Faço 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais um ponto baixo aqui. 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. Continuar virando minha peça aqui. E daí eu já venho nas 2 correntinhas de separação que a gente fez aqui. E entro com um ponto baixo. Mais 1, 2 correntinhas. E novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas e faço um ponto baixo aqui, pegando junto a primeira correntinha que a gente fez para subir. Lá. E fecho aqui e faço uma correntinha. E tá feita outra flor. Aí eu sigo aqui atrás, preenchendo com pontos altos. Entre uma florzinha e outra, nós temos que ter 7 pontos altos e mais um ponto, daí que a gente usa como base para fazer a florzinha, tá? Então, na minha carreira amarela, se eu for contar direitinho quantos pontos eu tenho que ter, na minha carreira amarela eu tenho que ter um total que seja múltiplo de 8, tá certo? Que seja divisível por 8, porque para cada florzinha eu vou precisar de 8 pontos da base, tá? Assim, é só seguir contornando toda a carreira com florzinhas, tá? Se você achou que essa florzinha ficou muito pequenininha e que ela é um pouquinho maior, você pode fazer aqui, ao invés de ponto alto simples, você pode fazer o ponto alto duplo. Ela fica um pouquinho maiorzinha do que essa que tá aqui, tá? Mas fica bonito do mesmo jeito. Eu vou seguir aqui a minha carreira, vou finalizar ela e já volto pra... Terminei aqui a minha carreira com flores, tá? É normal ela ficar assim amassadinha, depois que você terminar o tapete com ferro ou com a mão você ajeita eles, e eu vou dar uma dica para deixar elas formadinhas, mas isso só no final, tá? Agora, agora eu vou fazer mais uma carreira de amarelo. Fiz uma carreira de amarelo, uma de rosa, agora eu vou fazer mais uma de amarelo e a próxima vai ser de verde de novo, tá? Nessa carreira de amarelo aqui, o nosso padrão de aumento vai ser um pouquinho diferente das anteriores, tá? Para facilitar para vocês. Como que eu vou fazer? Aqui no contorno da flor, se vocês forem olhar bem certinho aqui, eu vou ter 7 flores, começando a contar com essa, tá? Eu vou ter 7 flores. Nessas 7 flores, eu vou trabalhar de que forma? Com 2 pontos altos antes dela e 2 pontos altos depois, ó. Aqui eu amarrei o fio no mesmo
no mesmo lugar, né? Seguindo onde a gente estava aumentando nas carreiras anteriores, ó. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou fazer 2 pontos altos aqui. E logo depois dela, no primeiro ponto alto aqui, eu faço mais 2. 2 no mesmo lugar. No restante eu faço ponto alto sobre ponto alto. Dois. Três. 4. E 5. No próximo aqui de novo eu faço 2 pontos altos, é o último ponto alto antes da flor, então eu faço 2 pontos altos. E logo depois da flor, também mais 2 pontos altos. Isso eu vou fazer nas 7 flores que ficaram aqui nesse cantinho, tá? Do ponto que eu emendei pra cá, serão 6 flores. E na outra ponta, do outro lado, eu vou contar as 7 flores que ficaram bem no cantinho assim e vou fazer esse mesmo procedimento. Nas demais flores, eu vou fazer 2 pontos altos somente depois da flor, tá? Na ponta aqui do tapete, na parte ovalada dele aqui, eu faço 2 antes e 2 depois. No restante, nas outras flores da lateral aqui, eu vou fazer só 2 pontos altos depois, tá? Eu vou fazer aqui mais um pedacinho e já volto para mostrar para vocês como a gente continua. Pronto, fiz aqui as 7, no caso 6 florzinhas com aumentos, né, dos dois lados. Aí agora, aqui na lateral, eu vou continuar mostrando para vocês e explicar o porquê que eu tenho que fazer esse um aumento aqui, ó. Lembrem que eu falei para vocês que para fazer cada flor eu precisaria de 8 pontos? Se vocês contarem aqui entre uma flor e outra, eu tenho um total de 7 pontos. E eu preciso repor, no caso, esse 8º ponto, senão ele vai ficar com um ponto a menos do que a carreira de baixo aqui. E eu quero, nessa lateral aqui, a mesma quantidade de pontos. Então, vamos lá. Aqui, ó, antes da florzinha eu fiz um ponto alto, vou deixar só um a partir de agora. E depois dela, eu entro e faço 2 pontos altos já no primeiro ponto alto depois da flor, ó. Faço 2 e sigo preenchendo o restante, ó. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os 8º ponto, os 8 pontos que eu tinha na base que eu precisava para fazer cada florzinha, tá? Então, aqui nessas laterais eu vou fazer 8 pontos entre cada florzinha e nas 7 florzinhas de cada canto eu vou fazer aquele procedimento de 2 pontos altos antes dela e 2 pontos altos depois. Assim é só finalizar a carreira amarela e arrematar. Terminei aqui a minha carreira amarela. E agora eu vou entrar com o fio verde de novo, em cima das 3 correntinhas que eu fiz para subir. E agora a gente vai tentar restabelecer o mesmo padrão de aumento que a gente estava seguindo nas carreiras anteriores. De que forma? Aqui nessa primeira carreira amarela, nós fazíamos 4 pontos altos entre um aumento e outro. Na rosa, nós não fizemos aumento, então nessa daqui nós deveríamos fazer 5, tá? E na de verde, então, 6. Então, o que nós vamos fazer? Um aumento vai ser feito junto com essas 3 correntinhas quando a gente estiver finalizando a carreira. Os próximos a gente vai fazer assim, vou fazer 6 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4,
5 e 6. E agora no sétimo a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, 1, 2. Agora, novamente, 6 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu conferir se foram 6, isso. E no sétimo, daí eu faço 2 pontos altos juntos. Aí, esse padrão de aumentos a gente vai seguir, porque a gente tem que ter 8 aumentos de cada lado. Então, aqui eu vou fazer 7, porque o oitavo vai ficar aqui junto com essas 3 correntinhas. E do outro lado aqui, eu vou fazer 8 aumentos, mais ou menos dessa forma. Ah, mas como que eu marco do outro lado? Tenta visualizar na carreira verde ou na primeira carreira amarela, aonde que foi começado a fazer os aumentos e tenta começar em cima deles, tá? Só para fazer, se você errar por um ponto ou 2, não tem problema, não vai fazer diferença. O importante é que você faça 8 aumentos em ambos os lados do nosso tapete, tá? Eu vou fazer a minha carreira verde aqui e já volto pra gente continuar. Terminei minha carreira com verde e agora a gente vai fazer mais 3 carreiras com o Barroco Decore Luxo, tá? Eu já amarrei ele aqui. Tá? Amarrei ele no ponto alto anterior ao ponto que a gente fechou aqui, com um detalhe. Agora, esse aqui é o lado direito, tá? A gente vai voltar a trabalhar o Decore Luxo do avesso. Por quê? Porque do lado avesso dele, ele fica mais peludinho. Então, a gente trabalha ele com o direito para trás, pro avesso dele ficar no lado direito do tapete, entendeu? Para ele ficar mais peludinho. Então, eu subo com 3 correntinhas. E eu vou seguir a mesma regra de aumentos que eu fiz nas carreiras anteriores, ó. Eu tô começando a trabalhar aqui com Decore Luxo, o comecinho eu fiz com uma amostra para vocês enxergarem um pouquinho melhor, mas aqui eu tô trabalhando com o Decore Luxo já, ó, para vocês verem. Trabalhe com um ponto assim bem folgadinho, ó, que ele fica super bacana. E daí as regras de aumento são as mesmas das carreiras anteriores, tá? Como que a gente vai fazer? Aqui a gente tá começando pela lateral dele de novo. Então, a gente vai crochetar a lateral dele toda até chegar no primeiro aumento. Quando a gente chegar no primeiro aumento, de novo, no segundo ponto do aumento, você faz o aumento. E como na carreira anterior a gente fez 6, fizemos 6 pontos altos sozinhos, nessa daqui nós vamos fazer 7, depois 8 e depois 9, tá? São 3 carreiras iguais à carreira verde agora, só que com o Barroco Decore Luxo, lembrando, feito pelo avesso, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto pra gente dar continuidade. Terminei aqui as 3 carreiras com o Barroco Decore Luxo, ó. Como elas ficam peludinhas, dão um charminho todo especial pro trabalho. E agora a gente vai fazer mais uma carreira com o fio verde, tá? Lembrando que eu trabalhei o Decore Luxo pelo avesso e agora eu volto trabalhando com o verde de novo do lado direito do tapete. O lado direito do tapete é onde estão as florzinhas aqui, tá? Então, vamos lá. Subimos com 3 correntinhas. E como na carreira anterior nós fizemos 9 pontos altos entre um aumento e outro, aqui nós vamos fazer 10. Lembrando que junto com as 3 correntinhas eu vou fazer um aumento, então eu não conto elas, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Só conferindo aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E faço um aumento, 2 pontos altos juntos. Lembrando que eu vou seguir a mesma regra das carreiras anteriores, tá? E vou fazer 8 aumentos de cada lado e assim eu sigo contornando toda a carreira. Nessa fase aqui, eu só tenho que cuidar o seguinte: quando vocês terminarem a carreira, contem a quantidade de pontos. Nós temos que ter uma quantidade de pontos que seja múltipla de 10, tá? Para facilitar a gente para fazer na próxima carreira, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto pra gente continuar. Terminei aqui a minha carreira verde agora, já fiz o arremate, já fechei ela. Como eu disse para vocês antes, essa carreira ela tem que ter um total de pontos que seja múltiplo de 10. No meu caso aqui, eu consegui fechar ela com 250 pontos. Para isso eu tive que reduzir 2 aumentos, tá? Foram 2 aumentos aqui, no caso de vocês pode ser que seja um pouco diferente, ou vocês tenham que aumentar pontos, ou no caso diminuir. Eu, no caso, diminuí 2 pontos, tá? E agora a gente vai entrar de novo com o fio amarelo. Agora eu vou ensinar para vocês uma forma diferente da gente começar, para ficar um acabamentinho mais perfeito nessa carreira, tá? Você faz um anelzinho, coloca na agulha, como se você fosse começar a fazer correntinhas, mas na verdade a gente vai entrar, ó, com um ponto alto. Então eu dou uma laçada, eu vou vir aqui, aonde eu quero entrar, com o ponto alto e já faço o meu ponto alto. Estão vendo? Aí o comecinho fica aqui em cima e depois vocês escondem ele na próxima carreira. Aqui a gente vai fazer um total de 5 pontos altos, um do ladinho do outro. 5 pontos altos em sequência. Então, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, tá? Agora a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou pular aqui na minha base 5 pontos altos. Então, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 e venho aqui no sexto. E novamente vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E novamente vou fazer as 7 correntinhas, tá? E assim eu contorno toda a volta, tá? Repetindo esse mesmo processo. Faço 5 pontos altos, 7 correntinhas, pulo 5 pontos da base e novamente 5 pontos altos. A carreira toda vai ser assim, por isso dos múltiplos de 10 que eu falei, tá? São 5 pontos que a gente trabalha ponto sobre ponto e mais 5 pontos que a gente deixa sem trabalhar. No caso, fica essa correntinha aqui pra gente fazer a nossa última carreira. Eu vou fazer aqui a minha carreira, vou terminar ela e já volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza o tapete. Terminei a carreira com o fio amarelo e chegamos por fim à última carreira do nosso tapete, que eu vou fazer com o fio, com a mescla pink, a mesma que eu fiz as flores aqui embaixo, ó. Essa mesma aqui eu vou usar agora na última carreira. Como que a gente vai fazer ela? Amarrei o fio aqui no ponto alto do meio, dos 5 pontos altos que eu fiz em amarelo, e vou começar a trabalhar a partir daí, tá? Aqui, fiz uma correntinha e já vou entrando com um ponto alto aqui nas 7 correntinhas que nós deixamos de separação. Logo em seguida, outro
ponto alto. Agora trabalhamos um picô, 1, 2, 3 correntinhas e fechamos aqui, ó, pegando essas duas cordinhas da frente aqui, puxo o fio para frente e puxo os dois juntos. Fiz o meu picô. Novamente, 2 pontos altos. 2 pontos altos. E reparem que eu já tô escondendo o fiozinho que eu amarrei no comecinho, já tô escondendo aqui por baixo. De novo, outro picô. A gente vai repetir esse processo até ter um total de 5 picôs, ó. Fiz mais um. De novo, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Põe a agulha aqui pela frente, puxa o fio e fecha mais um picô. Mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, outro picô. 3 correntinhas, venho aqui, puxo e fecho os dois. De novo, mais 2 pontos altos. 2. E tenho 4 picôs até agora, mais um. 3 correntinhas. Fecho aqui. E mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. E venho aqui de novo com um ponto baixo no 5º ponto alto que a gente fez lá na parte amarela. E tá pronto. Primeira partezinha do nosso acabamento. Esse fiozinho aqui que sobrou, eu já posso cortar ele. E eu vou repetir esse mesmo processo, vou fazer essa mesma coroazinha, vamos chamar de coroa isso aqui, em todas as lacunas que nós deixamos aqui, tá? Até contornar toda a nossa peça. Só retomando, fiz aqui um ponto baixo, agora eu vou entrar com 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, um picô, até eu ter um total de 5 picôs em cada coroazinha dessas. Eu vou repetir aqui, vou contornar a minha peça e já volto pra gente finalizar o tapete e eu vou dar uma dica de acabamento para as flores, para elas ficarem bem ajeitadas, tá? Terminei o nosso tapete, fiz todo o acabamento em volta dele, ó. Fica bem charmoso, bem bonitinho com essas coroazinhas em volta dele. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dica pra gente dar um acabamento melhor para as flores, ó. Aqui eu fiz o teste em 3 flores e deixei as outras da forma que a gente tinha feito, sem acabamento, sem passar, sem nada. O que a gente vai fazer aqui? A gente pega cada uma dessas flores, ó, e dá uma ajeitada. Se vocês quiserem usar o ferro de passar roupa, também dá pra fazer. Passa tudo certinho e depois a gente vem aqui, ajeita e aplica a técnica que eu vou mostrar pra vocês. O que é essa técnica? A Círculo, ela tem uma resina que é própria para endurecer crochê. O nome dessa resina é Endurece, tá? Ela é feita para você endurecer crochê e trabalhos manuais. Aqui você pode utilizar ela para endurecer crochê, tecido, juta, jornal, fibras, etc, tá? Só que a gente não vai endurecer 100% essas flores, tá? Não ficaria legal você endurecer toda ela. Então, com a ajuda de um pincel, o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa resina na parte de trás da pétala, tá? Se vocês acharem ela muito densa, tá? Muito dura, é só misturar um pouco de água, ó como que ela fica aqui. E daí é só passar atrás da pétala, tá? Tenta esfregar bem pro ponto, pro algodão do nosso fio aqui, absorver bem.
tá? Se vocês não tiverem essa resina, ela é perfeita, que ela não sai com a lavagem, tá? Caso vocês não tenham e mesmo assim queiram fazer esse processo, vocês podem fazer também com goma de amido de milho. Só fazer uma goma, ela tem praticamente o mesmo efeito, só que quando você lava, a tendência é ela sair, tá? Ó, eu fiz aqui, eu posso firmar ele aqui, não tem problema se ele grudar um pouquinho depois na parte de baixo aqui, ou em alguma fibra do Barroco Decore Luxo, não tem problema, tá? Depois é só descolar. É só passar aqui, ó. Passei nessa aqui ainda. Eu vou fazer uma florzinha inteira para mostrar para vocês como que fica. Mais 2 pétalas aqui, ó. Passa nela e esfrega bem pro algodão absorver ela. E daí é só você ajeitar a flor, ó. Ajeita ela e pressiona para ela ficar bem durinha. Essa daqui já tá feita, tá? Não dá pra ver muito bem no vídeo, ó. Depois que ela seca, ela praticamente some, ó. Só passando assim você sente que ela tá durinha, tá? Ela não fica 100% dura, ela fica um pouquinho flexível. Mas ela ajuda as flores a manterem a forma, tá? Então vocês repitam esse mesmo processo em todas as flores. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois do tapete pronto, ela facilita bastante na hora de lavar, que você não precisa estar passando ele toda vez e tal, que essa resina ela não sai com a lavagem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tapete. Eu achei ele muito charmoso, muito fofo e não é difícil de fazer, tá bom? Um abraço e até a próxima!